Oi pessoal, vamos ter uma aula continuando as nossas atividades. Vamos falar dos textos e os seus contextos. Anteriormente nós estudamos sobre as linguagens, o quanto a linguagem é importante na nossa vida, o quanto a gente precisa dela, porque a comunicação é essencial nas nossas vidas. Nós vimos que o texto, às vezes, ele pode ser visual, não precisa ser só através de palavras, né? Nós temos textos verbais e não verbais. Os verbais são aqueles que contêm palavras e os não verbais, os que não têm palavras. Nós vimos também que às vezes um texto ele pode ser misturado, pode ter tanto o verbal quanto o não verbal nele. E nós percebemos também que o texto é muito importante de acordo com a sua funcionalidade, ou seja, para que ele serve. Então, uma receita, ela serve para ensinar a pessoa a fazer aquele alimento. Uma piada serve para divertir uma pessoa. Uma placa de trânsito serve para alertar a gente sobre alguma coisa no trânsito. Um texto narrativo, ele vai nos contar uma história. O texto descritivo vai descrever alguma coisa para a gente. Um texto poético ou uma música, por exemplo. Esses textos geralmente servem para nos emocionar, aflorar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Bom, a linguagem é importante para todas as atividades humanas. Por meio dela que nós conseguimos nos comunicar com os outros. Seja por palavras, sinais, gestos, até mesmo a combinação deles. Para cada situação, nós temos uma maneira de nos expressar. Nós temos vários símbolos que podem também nos ajudar. Um dos símbolos que vai falar bastante agora nesse próximo capítulo são os numerais romanos. Os numerais romanos indicam geralmente séculos ou capítulos. E o numeral romano ele é um pouquinho diferente do numeral comum. O 1 vai ser a letra I, o 2 vai ser 2 Is, e assim sucessivamente. O 5 é a letra V, o 10 é a letra X, o 9 vai ser I, X e assim sucessivamente. Depois falando do contexto. O texto vai cumprir a sua função quando ele conseguir transmitir aquilo para que ele foi feito. Para que isso aconteça, nós temos que ficar atentos e utilizar cada linguagem no momento adequado. O contexto, aquilo que nos influencia, aquilo que está ao nosso redor, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos conosco, a nossa cultura, tudo isso nos faz entender melhor o texto ou não entender nada do texto. No momento em que ocorre o texto, tudo que está ao seu redor e aquilo que está dentro de nós para que nós entendamos o texto é chamado de contexto. Na página 28 da apostila de vocês, tem uma poesia do Fernando Pessoa que chama-se Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Nessa poesia, se nós não entendermos o contexto, a gente não consegue entender nada. Da época dos descobrimentos, né, dos grandes descobrimentos, é importante a gente saber que Fernando Pessoa é português, mas se a gente não conhecer o contexto, a gente não entende a poesia. Ela é escrita em forma de versos. É interessante a gente saber também que versos são cada uma das linhas de um poema. Fizeram também um trabalho que vocês tinham que procurar um texto e me dizer para que ele servia. Muitos de vocês me trouxeram receitas. A receita que serve para ensinar, poesias que servem para emocionar, placas que são advertências. Quero que vocês compreendam que o texto depende e precisa ser observado em seu contexto. Se eu contar uma piada, mas para você não tiver graça nenhuma, talvez porque você não entenda um contexto. Quero que vocês pensem na expressão descascar um abacaxi. Vamos supor que você esteja conversando com alguém e alguém fale, descasquei um abacaxi.
no meio de uma conversa que ela estava falando de algum problema, de alguma coisa que aconteceu com ela, você vai imaginar que esse abacaxi é um problema e não que ela está falando no sentido literal, ou seja, no sentido verdadeiro daquelas palavras. Você pode imaginar que seja uma coisa bem complicada dela resolver. Se você estivesse, por exemplo, na feira, um feirante falasse: eu descasquei um abacaxi, você vai imaginar que ele realmente descascou uma fruta, abacaxi, e está te oferecendo para você provar. É bem interessante porque a expressão ela vai depender do contexto para ter um significado. Essas informações são sobre texto e contexto e estão na apostila de vocês, então vocês podem acompanhar, podem estudar pela apostila e depois eu vou mandar um questionário para vocês responderem. E qualquer dúvida podem também entrar em contato. Não esqueçam de continuar estudando e também fazer o questionário, que vale para a nossa nota do segundo bimestre.